Amigos do Dr. Ideval, este que vos fala. Abordarei hoje um assunto que guarda muita semelhança com o golpe militar de 1930. Vejam a comparação. Em 1928 e 1929 foi desencadeada a campanha eleitoral para presidente da República. Era presidente da República o Washington Luiz, pelo estado de São Paulo. E naquela época existia uma dobradinha café com leite. Um mandato era de São Paulo, o outro mandato era de Minas Gerais. Mas houve um episódio interessante, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, com a quebra de praticamente todos os países interligados aos Estados Unidos. O Brasil, uma nação periférica, extrativista, vivia praticamente do extrativismo vegetal. 75% da exportação brasileira vinha da commodity café. Não um mundo diferente dos últimos 20 anos, quando o Brasil viveu praticamente da venda de suas commodities. Minerais, o ferro, vegetais, a soja e animal, a carne. Guarda uma semelhança muito grande. Com a quebra da Bolsa de Valores e com o café sendo desvalorizado, o Washington Luiz entendeu que naquele ano de 1929 o candidato deveria ser mais uma vez de São Paulo. Porque era São Paulo o maior produtor de café do Brasil. E o governador de São Paulo, Júlio Prestes, era considerado o rei do café. Então ele entendia tudo de café. Então Washington Luiz entendeu que o próximo presidente seria paulista. Isso o governador de Minas Gerais, que era Antônio Andrade, não gostou. Inclusive, já tinha feito um paletó da posse. Não aceitou que o governador de São Paulo, Júlio Prestes, fosse o candidato oficial para concorrer à presidência. E resolveu criar uma chapa nova. Convidou Getúlio Vargas pelo Rio Grande do Sul, João Pessoa para vice, e os três, juntos, fizeram a chapa para bater com a chapa oficial. Enquanto a chapa oficial tinha 17 estados do seu lado, a opositora, que é a Frente Liberal, só tinha 3 estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba. Getúlio Vargas, Antônio Andrade e João Pessoa. Teve início a peleja e a campanha. 1928, 1929 a campanha. A mais sangrenta campanha brasileira de todos os tempos. Nessa campanha houve mortes de ambos os lados. No Rio Grande do Sul, na Paraíba, no Brasil inteiro. Em São Paulo, em Minas Gerais. Veio a eleição. A chapa oficial do presidente Washington ganhou com mais de 60% dos votos. Nesse momento começou uma briga, porque cada chapa dizia que tinha havido fraude eleitoral, tanto de um lado como do outro. A fraude foi tão grande que ambos os candidatos aceitaram que realmente houve fraude. Acalmaram seus ânimos e ficou certo de Júlio Prestes assumir
a presidência da República no dia 15 de novembro de 1930. Para apaziguar a situação, o presidente da República chamou os 3 candidatos perdedores no seu gabinete e disse: nós somos a elite do país. Nós não podemos brigar. O nosso acordo foi firmado 20 anos atrás. E nós não podemos ficarmos inimigos por causa da eleição. Getúlio fica no Rio Grande do Sul, vai ser governador de novo. Antônio Andrade fica em Minas, vai ser governador de novo. João Pessoa, na Paraíba, governador de novo. E nós vamos colocar vários cargos à disposição de vocês. Assunto feito. Terminou a briga. Era isso que os políticos queriam. Enquanto isso, os eleitores ficavam brigando na rua, matando o outro, discutindo com o outro, fazendo inimizade entre os familiares. O mesmo viés que hoje nós estamos encontrando estava acontecendo. Certo que o candidato era Júlio Prestes, ele viajou para os Estados Unidos para fazer acordos com relação ao café. No Brasil, ficaram Getúlio Vargas, João Pessoa e Antônio Andrade. Junto a eles, se aproximaram todos os tenentes do Exército Brasileiro. Ficaram contra o Washington Luiz e a favor de Getúlio Vargas, de Antônio Andrade e de João Pessoa. E formaram a Aliança Liberal. Mas mesmo assim, ficou certo do Júlio Prestes assumir. Porém, João Pessoa tinha um inimigo na Paraíba, que era João Dantas, que era partidário de Washington Luiz e partidário de José Pereira, um dos homens mais fortes da Paraíba, da cidade de Princesa. E numa confeitaria no Recife, João Dantas matou João Pessoa por um problema pessoal. Esse assunto eu direi depois qual foi. Se criou um movimento muito grande e esse fato foi o estopim para reacender os ânimos da campanha de 1928 e 1929. Tanto que, no dia 26 de junho, com a morte de João Pessoa, o João Dantas foi preso e também morreu 2 ou 3 meses depois. Morto, decapitado e colocado em estacas na Paraíba e em Pernambuco. A coisa foi feia. Foi tão feia que o Exército Brasileiro, não aguentando a briga entre a população, a briga entre os partidos, a desorganização no país, eles fizeram uma junta, um triunvirato. Então os generais Augusto Tasso, general José Isaías e o general João de Deus Mena Barreto fizeram um triunvirato e começaram a governar o país. Destituíram o Washington Luiz, acabaram a posse de Júlio Prestes e 15 dias depois entregou o poder a Getúlio Vargas, que junto com todos os tenentes, como Juarez Távora, Carlos Prestes, Alberto Lins, João Cabanas, Filipe Miller, Virgílio Távora, Juraci Magalhães, Ernesto Geisel, Castelo Branco, João Batista de Figueiredo, tomaram o poder e instituíram o governo Getúlio Vargas, que governou de 1930 a 1945,
Em 1934, destituiu o Senado, acabou com as câmaras dos deputados e implantou a mais severa ditadura do Brasil. Quer dizer, meus amigos, que nós estamos passando por um fato parecido. O país em briga, as classes sociais todas uma contra a outra, o Brasil dividido e o exército olhando de fora. Acontece que no governo atual são 13 ou são 14 os generais que têm cargo no governo, fora outros generais que estão vendo e estão assistindo esse desentendimento da população brasileira. Corre-se o risco do exército brasileiro, com o desmando que pode acontecer, repetir o que aconteceu em 1930 e assumir o governo por mais tempo, podendo depois realizar uma nova eleição. Esse é o quadro atual do Brasil. Este é o quadro que se desenha para o país a continuar esse desentendimento entre a nação. E por que isso está acontecendo? Porque durante mais de 20 anos, a corrupção no Brasil foi instituída como oficial. Um grupo do Ministério Público, através da Lava Jato, ao futucar, está encontrando várias falcatruas dos nossos políticos. A pergunta é a seguinte: defende-se os que estão procurando quem roubou ou defende os que fizeram as falcatruas, as corrupções? Nós, eleitores, nada sabemos. Nós apenas somos telespectadores e temos direito ao voto. Muito obrigado. Essa é uma opinião simples sobre o nosso quadro atual. Música de fundo, Quinteto Armorial, de Pernambuco, organizado por Antônio Nóbrega e Ariano Suassuna. O Brasil está em ebulição. O Brasil está em efervescência e precisa se acalmar. Ou os brasileiros se unem para um Brasil pujante, ou ele degringola, ou os poderes superiores tomam o poder e vão governar o país. Um abraço e, se falei muito, me desculpe. Quinteto Armorial.